Deixa eu contar para vocês o teste, então. O que que acontece? Eu tô matutando aqui na minha mente, o que que eu pensei? Como esse bimestre vai ser apertado, né? Que a gente vai ter semana de outubro de folga, graças a Deus. Vamos ter 2 testes, vamos ter prova, tudo assim, pertinho. O que que eu pensei? Eu pensei em cobrar do capítulo 5. Pegar o capítulo 5 e fazer a prova em cima dele. Para eu ter matéria, Estela, para poder fazer o teste 2 e a prova bimestral, tá? Então, assim, vai ser o capítulo 5, mas eu vou mandar lá no grupo para vocês direitinho, esse final de semana. O capítulo da prova, né? É o capítulo da prova. Eu vou ter Então, que mas repetir. esse vai ser o capítulo da prova? Ô, Daiane, Oi? eu achei que era o capítulo 6, aí eu li quase todo o capítulo 6, faltou só um pouquinho. Não, mas vai ter o 2, vai ser do capítulo 6, o teste 2. Entendeu? Não tá no prejuízo, não. Mas Tá é no bom que a prejuízo, gente já não. fez prova e teste. Vocês já Tudo estão, ó. naquele outro capítulo. É só porque a matéria não é muito grande, senão eu fico sem conteúdo para trabalhar os outros testes e a prova. Combinado? Mas aí eu mando para vocês direitinho depois, lá no grupo, tudo bonitinho, tá? Essa semana eu mando. Vamos agora para a página 23. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos falar de um dilema, gente. Eu não te mandei as atividades, não. Você quer que te envie? Os deveres que eu tô passando? Não precisa não, sabe por quê, amores? A responsabilidade do dever é de vocês e quem faz sabe que ajuda na hora da prova, né? Quem faz sabe. E eu mando a correção. Porque, Maria Fernanda, meu celular tem a memória pequena e eu tenho muitos alunos. Aí eu não dou conta, entendeu? Por isso que eu peço para vocês fazerem para ir treinando para a prova e para os testes. Combinado? Vamos lá, então. Vamos voltar, só porque para não ficar no meio do caminho, o dilema de Heinz. O dilema de Heinz, gente, ele trouxe uma situação complicada aqui para nós. Nós vamos reler para a gente poder lembrar. E essa situação, a gente vai ver que tem gente que vai ter uma posição, tem gente que vai ter outra. Aqui eu não vou trazer qual que é a resposta certa para vocês, não, tá? Não é essa a ideia desse dilema aqui, mas é mostrar as várias opções que pode existir para esse problema, as várias respostas, tá? Então, Maria Fernanda, tá com muito barulho aí, Maria Fernanda? Se tiver muito barulho... Agora não tá, não. Não. Então, pode ler para nós esse quadrinho rosa, fazendo favor. Uma mulher estava Eu acho que travou. Oi? Tá travando. Travou, Marcelo. Eu pedi outra pessoa para ler, porque tá travando, tá? Tá. Tá bom? Peraí que eu tô indo pra sala, que lá a internet é melhor. Tá, então vai pra lá que é o próximo, eu peço pra você ler, tá bom? Vou pedir a Alícia, que a Alícia tá sumida. Alícia, sumida sim, tá? Oi? Eu sei que você tá assistindo aula, tô falando que você tá sumida na fala, tá? Aham. Lê aonde? Lê aonde mesmo? Aqui, ó, uma mulher... Uma mulher estava a morrer com um tipo especial de câncer. Havia um medicamento que, segundo pensavam os médicos, podia salvá-la. Era uma forma de rádio que o farmacêutico da mesma cidade descobrira recentemente. A manipulação do medicamento era cara, mas o farmacêutico cobrava 10 vezes mais do que o preço do custo. Pagava R$ 200 pelo rádio e cobrava 2.000 por uma pequena dose do medicamento. O marido da senhora doente, Heinz recorreu a toda a gente que conhecia para pedir o dinheiro emprestado, mas só reuniu 1.000, que era apenas a metade do custo. Disse o farmacêutico que sua mulher estava a morrer e pediu-lhe para vender mais barato, e só podia pagá-lo mais tarde. Mas o farmacêutico disse: não, eu descobri o medicamento e vou fazer dinheiro com ele. Então Heinz ficou desesperado e pensa em assaltar a loja do homem e roubar o medicamento para sua mulher. Seria errado fazê-lo? Olha que loucura, gente. Tchan, 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 tchan. O que vocês fariam? Ainda tá travando, Daiane?
Agora não. Agora parece que não, tá? No próximo a gente tenta, tá, Maria Fernanda? Tá? No É porque próximo lá no meu parágrafo. quarto não pega muito bem a internet, não. Eu só fico lá por causa da impressora mesmo. Ah, entendi. No próximo você lê para nós. Então, Tá. gente, presta atenção. Não embola a cabeça ainda não, tá? Aqui nós vamos estudar 3 princípios defendidos por Heinz. Daqui a pouco vocês vão entender o que são esses princípios, tá? Vamos com calma. Ele fala, então, o seguinte, que esse é um dilema, gente, e a gente tem que observar a sua classificação moral, tá? Então, aqui ele traz algumas respostas para a gente entender o que poderia ser feito nessa situação, tá? Então, vamos ver aqui quais as respostas ele traz para nós. Mas antes disso aí, o que você... Vamos ver quem quer participar aí comigo. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Eu quero participar, Daiane. Isso aí. Guilherme, Eu o que também, você Daiane. faria, Guilherme? Ó, eu não ia roubar, mas a atitude do farmacêutico também foi errada. Ele devia ter dado um desconto pro cara, depois ele pagava, sei lá, mas roubar não, porque ele teve muito custo, o farmacêutico teve muito custo para criar o remédio. E ele precisa de ganhar o dinheiro para alimentar a família dele, essas coisas. Eu roubaria. Quem falou? Eu roubaria, o Henry. O Henrique falou Ai, que gente, eu roubaria. E a Eu Estela? roubaria. Nós Eu passamos um não, caminhão aqui. Eu não roubaria também, igual o Guilherme falou, porque o farmacêutico realmente tem que valorizar o que ele criou, mas podia pagar tipo umas prestações pro Heinz, que fala. E aí, porque a mulher tá morrendo, né? A família dele. Oh, olha a questão, olha para você ver como é que vai variando a questão da moralidade, tá? Não, gente, por favor, não tem resposta certa. O Kohlberg, ele não traz uma resposta certa para essa atitude. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam. Tá? Daiane, Hum, eu acho que o farmacêutico tá bem errado, porque ele tá colocando, eu entendo que ele tem que valorizar o seu próprio medicamento. Alice, espera só um cadiquinho que tá passando um caminhão barulhento aqui na minha rua, que eu não tô conseguindo ouvir nada. Pera aí. Passou, pode falar. Ele tem sim, as pessoas têm que valorizar o trabalho que ele gastou tempo com medicamento, mas eu acho que ele tá errado porque ele tá colocando um dinheiro acima de uma vida de uma pessoa, sendo que ele tem condição de dar e, de esperar o marido dela pagar. Ele tem condição de esperar, mas ele tá querendo tudo de uma vez e não ligando para a vida da mulher. Foi interessante. Mais alguém quer falar, gente? Mariana, fala aí, Mariana, para nós. O que você acha, Mariana? Eu não roubaria nada, não. Roubaria não. Gabi, quer falar, Gabi? O que você acha? Eu acho uma coisa do Guilherme, o homem podia ter dado um desconto e depois ele pagava o resto, não roubava. Mais alguém, amores? Mais alguém? Não? Então, gente, o que acontece? Não, repetindo a minha fala, não existe uma resposta certa. Só que se a gente for pensar A aqui, internet tá muito ruim. A internet em casa estava lá no quarto, estava muito ruim. mas deixa eu te falar, minha internet agora deu uma instabilidade aqui. Eu tô Travou um travando. pouquinho. Travou Travou agora? uma E hora agora? só. Agora tá normal. Então tá. É porque dá a mensagem aqui quando Agora tá tá gravando, dá a mensagem aqui, tá? Então, vamos continuar então. O que acontece? Aqui trouxe algumas respostas que poderiam responder a esse problema. Não existe receita de bolo, não existe resposta correta, mas existem algumas respostas que ele trouxe aqui para nós. Vou compartilhar novamente a tela aqui. Vamos lá, então. Então, ó, a primeira resposta aqui, presta atenção. Pode ler, Maria Fernanda, para nós as respostas. Leia com calma. Maria Fernanda, Oi, Daiane. pode ler as respostas aqui para nós? Tá. Não é esse nome, não. A. Não deve roubar, pois pode ser preso. Nível pré-convencional, pois a ação está vinculada ao medo de punição. B. Deve roubar,
pois, se no futuro o médico precisar de algo, sua mulher pode ajudar. Nível pré-convencional, visto que a ação está baseada em trocas. C. Deve roubar, pois é sua mulher da sua família. Nível convencional, pois sua decisão está vinculada ao grupo familiar. Letra D. Não deve roubar, pois o medicamento é do médico. Nível convencional, pois a decisão está vinculada ao respeito pelo outro na sociedade. Letra E. Deve roubar, pois o direito à vida vale mais que o financeiro. Nível pós-convencional, em que o sujeito é levado a refletir sobre seus princípios e até mesmo a tomar atitudes não legais. Nossa, pré-convencional, convencional, vou explicar para vocês o que é isso, tá? Não precisa favorar, não, que vocês vão entender. Aqui embaixo tem um desenho. Olha que bacaninha. Aqui vem trazer o seguinte, ó. Presta atenção que eu vou explicar de forma simples e vocês vão entender, tá? Nós vimos várias respostas, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Respostas de A a E. Então, algumas respostas falam que vale a pena roubar o medicamento, né? Outras que não deve roubar. Outras que tá levando em considerações fatores externos. Outros que estão levando em consideração fatores internos, presta atenção. E outras que estão levando você a refletir os fatores que você internalizou. Nossa, como assim? Agora eu filosofei, né, gente? Vamos lá para a gente entender o que é isso de fato. Então, quando fala do nível, presta atenção nisso aqui. Pré-convencional, deixa eu até abrir aqui na minha apostila, nas minhas anotações. Daiane, quais fatores que você falou? Internos, externos? Externos e internos. E o pós-convencional é quando você, Estela, absorveu, quando você enxerga aquela situação, mas você questiona ela. Você passa a questionar. Então, vou explicar para você como é que funciona aqui, ó. Então, o primeiro, o nível pré-convencional, pode escrever assim, ó. Quem quiser puxar uma seta aqui, puxa uma seta. Aqui, ó, pode puxar uma seta aqui. Escreva assim, fatores externos. Vão aí comigo para não se perder. Fatores externos. Fatores externos. No segundo aqui, no nível convencional, você pode escrever assim, internalizou regras sociais. No segundo aqui, ó, internalizou regras sociais. Internalizou regras sociais. Ok? E no terceiro aqui, você pode escrever assim, compreende as regras. Compreende as regras, vírgula. Mas passa a questioná-las. Mas Daiane, no passa... 2 internalizou regras. Só. Regras sociais, desculpa. Internalizou regras sociais. A 2. Na 3 compreende regras, mas passa a questioná-las. Mas passa a questioná-las. Ok? Vamos entender como é que funciona isso? Então, quando eu falo do nível pré-convencional, eu estou falando das coisas externas que podem me afetar conforme essa situação do Reis, né? Me afetar não, afetar, tipo assim, o sujeito da situação, na verdade. Então, por exemplo, um fator externo, o que é? A pessoa pode ser presa, né? Então, é algo externo. Outra coisa, pré-convencional, o médico pode precisar, amanhã ou depois, da ajuda da mulher, se ela se curar. Também é um fator externo, tá vendo?
Ajuda da mulher a outra pessoa. A pessoa pode ser presa. É algo externo, tá? Agora, o nível convencional é o Daiane, seguinte. Pois não. esse nível externo seria então que não depende só de você, pode depender de outras coisas. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. O nível convencional já vem tratar quando a pessoa internalizou algumas regras, certo? Então, quando a pessoa compreende algumas regras, o que acontece? Tem entre o não roubar e o roubar. O que acontece? Quando eu internalizo alguma regra social, né? Algo assim do tipo, eu vejo, por exemplo, que quando fala que o homem deve roubar, é porque quando a gente fala de família, vamos dar esse exemplo, a gente fala de um ente querido, de alguém muito importante. Então, no contexto social, a família é alguém importante. Então, eu internalizei que aquela pessoa ali é importante para mim. Tá dando para compreender? Ou seja, a mulher do Reis é alguém importante para ele, tá? No contexto social. Assim como não roubar, também o sujeito internalizou que não deve roubar porque aquilo ali não pertence a ele. Tá dando para compreender? Então, a pessoa já assimilou algumas regras. A pessoa já compreendeu que eu não posso roubar essa caneta, porque essa é a caneta do João. Né? Eu não posso roubar esse copo é da Maria. Então, ou seja, a pessoa internalizou, ela compreendeu regras sociais. Ok? O nível convencional. Agora, o nível pós-convencional é o seguinte. Eu entendi as regras. Eu entendo que roubar é errado. Eu entendo. Mas, contudo, porém, entretanto, o que acontece? Eu questiono as regras. Ou seja, eu compreendo, mas eu questiono, eu levo em consideração outras coisas, né? Então, aqui falo o quê? Que a vida vale mais que o financeiro. Então, no pós-convencional, eu entendi as regras. Só que eu, às vezes, desafio essas regras por achar que existe algo mais importante que as regras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Só para um exemplo assim simples. Estou dirigindo numa capital. Cheguei lá em São Paulo às 3 horas da manhã. Passei no semáforo. Aí o semáforo lá tá vermelhinho. A regra é o quê? Parar no semáforo vermelho, que o vermelho indica pare, né? Então, o que acontece? Eu sei que é errado ultrapassar o semáforo. Mas, o que é mais importante? Naquele momento, obedecer a regra ou salvar minha vida de um ladrão que está querendo me assaltar ou de uma situação perigosa? Tá dando para compreender? Então, repetindo, o rosinha aqui leva em consideração os fatores externos, igual a Estela falou, algo que está além de mim. O segundo aqui leva em consideração as regras que eu aprendi, tá? Que a sociedade, que a vida me ensinou e eu internalizei. E o terceiro aqui leva em consideração o que eu aprendi, mas me leva a ver além. Se a situação precisar me levar além, eu vou questionar, tá? Eu vou questionar uma lei, uma situação, tá bom? Vou passar a levar em consideração o que é mais importante, ok? Daiane, Pois não. nesse nível convencional, não leva só, tipo, umas regras, uma lei. Poderia ser fatores morais mesmo. Exatamente, isso mesmo. Por quê? Igual aqui no roubar o medicamento aqui, esse azulzinho aqui, ó. Se você for... Não é uma lei você fazer de tudo pelas famílias, não é uma lei, mas é uma questão moral, né? É uma questão moral. Igual, vamos supor, tem tem um adulto, aí vou dar um exemplo. Tá um filho e um colega, por exemplo, lá em perigo. Qual que o pai vai salvar, gente? O filho. O filho, né? É uma lei? Não, mas é uma questão ligada à moralidade, né? Tem uma situação muito bacana aqui no nosso material, que eu vou ler com vocês depois, é a questão 4 da página 27. 4 não, desculpa, é a questão
É questão 5. Depois a gente vai ler que ela traz também um dilema para nós, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma lidinha nele. Mas antes disso aqui, na página 25... Peraí, deixa eu ver se eu acabei aqui. Só um minutinho. Aqui, ó, vamos lá então. O dilema de Reis é enfrentado diariamente pelos seres humanos e mostra como a busca por autonomia pode ser complexa e trazer respostas conflituosas com o sistema estabelecido. Assim, a busca pelo diálogo é fundamental para a construção da moral e do sujeito autônomo, já que há garantias de certo e errado nesse tipo de discussão. Então, gente, sermos autônomos não é fácil, né? Às vezes você se encontra numa situação muito complicada da vida. Então, você é obrigado a tomar algumas atitudes que são difíceis, que às vezes se pensasse assim, ai meu Deus, eu podia ter alguém para tomar essa atitude para mim, mas às vezes é você que tem que tomar, né? Então, ser autônomo também não é fácil, tá bom? Lá na página 25, tá falando o seguinte, ó. Aqui vem falar um pouquinho, né, sobre alguns filósofos com relação à questão da liberdade. Leia para nós, Estela, aqui no cotidiano. Tá bom. Todos os parágrafos? Pode ler a metade, depois eu peço outra pessoa para ler a metade, tá? Beleza. Cada vez que um filósofo monta um sistema de conduta, procura algo que responda a todas as situações possíveis. O filósofo inglês John Locke, 1632 a 1704, por exemplo, definiu bem pela não agressão, aquela ideia de que minha liberdade começa onde termina a sua. Já Rousseau, 1712 a 1778, considerava o certo a vontade geral, a decisão da maioria. Agora, os dilemas morais estão virando os objetos de estudo de cientistas, e para alguns deles, talvez os filósofos tenham trabalhado em vão se esforçar tanto para montar teorias morais. É que, segundo novas pesquisas, raramente usamos a razão para decidir se devemos tomar uma atitude ou não. Analisando o cérebro de pessoas enquanto elas pensavam sobre dilemas, os pesquisadores perceberam que muitas vezes decidimos por facilidade, empatia ou mesmo nojo de alguma atitude. Olha que interessante. Gente, nem sempre a gente escolhe as coisas pela razão. Mas muitas vezes a gente escolhe pela empatia, né? Pela facilidade, pelo amor, né? Pelo sentimento. Então, nós não somos seres sempre racionais. Vocês vão observar. Às vezes a gente age com sentimentos, com as emoções. Tá? O Gabi, leia para nós o restante aqui. No começo de abril de 2014, a Folha de São Paulo contou a história do índio Maltá, há 2 anos que nasceu em uma gravidez de gêmeos. Como os índios camaiuras acreditam que os gêmeos trazem maldição, Nayuta deveria ser envenenado. O irmão dele já havia sido assassinado, quando o pai interveio com a ajuda da ONG, a TINE, que tenta acabar com o infanticídio entre os índios brasileiros. O pai retirou a criança da tribo. Só um minutinho, Gabi. Só um minutinho. Que aqui agora a aula tá acabando, vou ter que dar uma agilizada. Deixa eu falar com vocês. Olha que interessante. Aqui no nosso material, tá falando sobre... vai falar 2 situações, a Gabi leu uma e a outra eu vou falar. De algumas tribos indígenas que acreditam que gêmeos são maldição, tá? Então, eles costumam sacrificar, matar essas criancinhas por crer na cultura que é uma maldição. Outra coisa, no último parágrafo aqui, que eu vou adiantar, uma criança nasceu com hipotiroidismo. E, na verdade, os índios, né, os pais dessa criança tentam envenenar essa menininha. Então, o que acontece? Aí aqui traz um questionamento, tá? Alguns sociólogos e tal, estudiosos, falam o seguinte, que as pessoas não devem interferir na cultura indígena.
Alguns falam assim, se é costume dele sacrificar a criança, deixa sacrificar. Outros não, outras ONGs falam assim, não, a gente não pode deixar que aconteça o infanticídio, ou seja, a morte de crianças. Então, gente, essa é uma discussão sociológica, porque aqui trata de cultura e trata de ser humano, de vida. Então, o que vocês pensam aí, gente? Vocês acham que tem que prevalecer a cultura indígena, ninguém deve influenciar? Ou vocês acham que tem que existir ONGs que entram nisso aí para poder salvar vidas? Fala 2 pessoas só para mim. Ô, Daiane, eu acho que tem que existir as ONGs, porque não é justo você tirar a vida de uma criança, vamos dizer assim, que acabou de nascer por causa de uma cultura, uma coisa já passada antigamente, vamos dizer assim. Abraão, fala aí para nós, você que não falou ainda. Eu também concordo com a Maria Fernanda, que não pode tirar a vida de criança só por causa disso. Da questão cultural, né? Também a ONG também não tem que interferir também, porque a cultura deles... Mas aí qual que você defende? Que a ONG pode interferir e salvar as crianças, ou que deve deixar a cultura indígena fluir e matar as criancinhas, por exemplo, por questão cultural? Aí... Tá na dúvida? Ok, tem problema não. Ô, gente, aí cada um vai ter uma opinião. Pode falar. Mas eu acho que, tipo assim como a nossa cultura não aceita isso, a cultura deles aceita. Então eu acho que deveria deixar. Mas é claro que é algo horroroso pra gente, mas pra eles é algo comum. É algo que eles realmente aceitam. Então, na sua concepção, você acha que tem que deixar a cultura deles, eles... Eu acho que, como a gente não aceita, tinha que evitar infanticídio na nossa cultura. Já que a gente acha horrível. Mas na cultura dos índios, como eles aceitam e continuam fazendo, eu acho que não precisa ficar interferindo. A concepção deles. Eu acho que não deveriam aceitar, não, porque é um crime, eles estão tirando a vida de uma pessoa e não tem punição maior do que perder a vida. Ok. Gente, cada um... É o Lucas que falou, né, Lucas? Obrigada, tá, Lucas? Gostei da sua participação. Gente, cada um tem uma opinião, certo? Então, assim, eu não tô aqui, não sou a voz da verdade, né? A voz da razão, né, gente? Cada um tem opinião. Mas existem, gente, diversas culturas que mutilam. Aí, assim, eu acho muito sério. Mutilam mulheres. Uma hora eu vou contar pra vocês. Tem uma modelo, chama Naomi Campbell. Eu acho que fala assim, tá? Não sou boa dos estrangeiros, não. Mas depois vocês pesquisam a vida dela. Ela veio de uma tribo africana e lá eles mutilavam as mulheres. Então, eu acho assim, muitas mulheres morriam por conta disso. Então, alguns rituais, eu acho, assim, é cultural, mas eu acho que alguns rituais são muito dolorosos, né? Mas, não, igual eu tô falando, eu tô aqui como professora, não sou neutra, tá, amores? Porque, assim, essa que vos fala tem opinião, não tem jeito, né, gente? Não tem jeito a gente falar assim que não tem opinião. Mas tô aqui pra ouvir todo mundo, tá? Pra ser democrática. Eu tenho opinião, mas eu sou democrática, deixa todo mundo falar. Todo mundo que quiser falar. Amores, vamos lá. Então, aqui eu vou rapidinho, porque tá acabando nossa aulinha. E nós estamos acabando o capítulo 6, olha que beleza. Tem tarefa, Daiane. Vou passar pra vocês, deixa eu ver aqui. Vou passar assim, tá? Aí eu mando lá no grupo. Gente, aqui tá falando o seguinte, ó. A moral também está ligada aos sentimentos e às emoções. Então, o que acontece? Como eu já disse pra vocês, a moral, ela não é ligada só à questão da razão. A gente age muito de acordo com aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sente. A gente age muito na empatia também. Igual aqui, tem um diálogozinho bem bacaninha de um menininho de 5 anos.
Ele fala o seguinte, ó, vou ler aqui pra gente ir mais rápido, ó. Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que não pode, eu não conto. Eu guardo aqui na minha caixinha de histórias, apontando para a cabeça. O Caio, ele tem 5 anos. Então, ele não é X9, tá, amores? Ele não conta. Então, olha o que a repórter perguntou para ele. E por que você prefere não contar? Porque é muito feio falar. A pessoa leva bronca. Mas o certo não é obedecer a regra? Você iria achar legal levar uma bronca se fosse com você? Então, gente, ele se colocou no lugar do outro. Ele teve o quê? Empatia. Ou seja, ele falou assim, o que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro, não. Uma criancinha de 5 anos de idade. Então, ele agiu o quê? Com empatia. Ele agiu, às vezes, com moral, né? Que o certo é contar algo errado. Não, ele agiu o quê, gente? Com empatia. Se você for ver com 5 aninhos de idade. Assim como aqui no nosso material traz algumas situações também, quer ver? Até marquei aqui. Oi? Pode falar? A minha mãe fala assim, que a Vitória pega muito no meu pé, né? Minha mãe fala assim, você ia gostar que ela fizesse isso com você? A Vitória não, mas depois na mesma hora ela faz a mesma coisa. Mas é porque ela não assimilou ainda. Você lembra que eu falei que as crianças rejeitam as regras? É porque ela ainda não assimilou ainda a noção da importância das regras, entendeu? Criança pequena é assim. Só se lembrar lá do Piaget, tá, gente? Vocês vão ficar, assim, já estão entendendo de psicologia, tá? É só você ir entendendo isso aí. Agora, outra coisa, ó. Olha que interessante. Eu vou ler 2 relatos aqui, que tá faltando 1 minuto e pouco. Ó, no futuro, eu quero ser desembargador. Gostaria de mudar as leis. A gente vê um monte de injustiças. Por exemplo, quando tem um arrastão e os ladrões não são pegos, enquanto uma pessoa que rouba um pão, porque tem fome, acaba ficando muito tempo na cadeia. Então, aqui, a questão de roubar é a mesma, mas o sujeito aqui, o Lucas, ele tá agindo o quê, gente? Com emoção, com sentimento. Tá vendo? Então, nem sempre nós somos racionais. Assim como o Guilherme, ó. O Guilherme aqui, ó, presta atenção. Se é uma coisa que eu quero muito fazer e que não julgo não ser algo errado, não vejo tanto problema em mentir para pais ou professores. É uma reação a uma regra imposta e com a qual eu não concordo. Aqui o Guilherme tá o quê? Ele tá desrespeitando as regras. Ele tá levando em consideração o seu achismo e a sua opinião, tá? Então, gente, o que acontece? Resumindo aqui, depois vocês podem ler esse texto, que ele é bem bacana. Esse diálogo foi feito com crianças e adolescentes de uma escola de São Paulo. E ela vem mostrar o quê? Esse texto vai mostrar o quê? Que a gente nem sempre age com a razão. Muitas vezes nós agimos com a emoção, né? Então, nós somos seres de sentimento, de empatia, de emoção. Então, por isso que a gente age assim. Amores, vai ter dever, vou passar lá para vocês. E se alguém quiser falar alguma coisa enquanto a aula não fecha? Alguém quer falar? Tchau, Daiane. Tchau.